Fala, meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinhos? Titi, espera que sim. Antes de mais nada, já vou pedir aquela de lei, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda vídeo pra amigo, pra amiga, pra todo mundo. Gente, 1 ano de canal. Chegou, veio aí. 1 ano que o Mago tá gravando vídeo. Segunda, quarta, sexta, trazendo surra de conteúdo pra vocês. De presente, vocês podiam, por favor, todo mundo compartilhar o vídeo no seu YouTube, no seu Instagram, no seu, sei lá, TikTok, no seu qualquer rede social que você tiver. Vai ajudar demais o Mago, e o Mago vai agradecer demais esse presente de vocês. E não custa nada, né, gente? Não custa nada. Então, por favor, vamos ajudar a titia. Bom, gente, hoje esse vídeo ele é mais descontraído. O Mago vai trazer 50 fatos sobre mim. É cola, tá? Porque vai ser como se eu estivesse lendo o caso dos inscritos. Porque, gente, é muita coisa. 50 fatos é muita coisa. Eu falei, eu vou fazer 50 fatos sobre mim, vai ser rapidinho, Comecei a escrever, eu falei, gente, quanta coisa. Eu não vou decorar tudo isso aqui, mas nem que a vaca tussa. E bom, sem mais enrolação, vamos lá. Hoje vocês vão conhecer um pouco mais, alguns fatos curiosos pra quem já acompanha o canal desde o começo, não vai ter nada de novo aqui. Porque eu sempre me exponho que nem uma... Já sabem, né? E, de todo modo, eu vou trazer os 50 fatos sobre mim para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim. Mas, antes, lembrando, temos curso de tarô, curso de scrying. Na próxima segunda-feira, dia 9, se você estiver assistindo esse vídeo quando saiu na sexta, dia 9 de maio, teremos rito coletivo para alunos. Então é uma oportunidade, caso você queira adquirir o curso, de fazer esse rito de expansão psíquica. O rito coletivo do mês será com a energia de Marte, então caso você queira participar do coletivo, chama que a gente faz acontecer para trazer a energia os murros, as espadadas de Marte na nossa vida, para trazer disposição para vitória, tá bom? Caso você esteja precisando de uma consulta de tarô, uma consulta de oráculo, uma consulta de scrying, também chama que a gente faz acontecer, um trabalho de magia, chama que o Mago tenta resolver na medida que a gente puder fazer acordo, tá bom? E sem mais enrolação, vamos lá, 50 fatos sobre mim. Primeiro, meu nome é Wellington, para quem não me conhece, tá? E vamos lá, primeiro fato, eu sou um homem gay, uma xixa, uma bichinha. Novidade, né? Vocês não perceberam isso, ai. Segundo, homem gay que se sente atraído por homens peludos. Sim, eu sou Gente, pra quem não sabe, dentro do espectro gay existem várias subdivisões. Eu sou um urso, assim chamado, que gosta de outros gays que são chamados de ursos, homens peludos, né? Terceiro, eu aprendi a ler com Harry Potter, e isso fez um diferencial enorme para eu virar um nerd desde pequeno. Eu lembro que o primeiro livro do Harry Potter eu devorei em uma semana. Eu tava aprendendo a ler, sabe? Tipo, foi um negócio assim, um estralo mesmo. E os outros eu li, eu acho que a saga inteira eu li em menos de 2 meses. Foi assim, absurdo. Eu lia Harry Potter de dia e de noite. Quarto fato. Com 11 para 12 anos, eu fui parar no mundo ocultista graças à minha prima e minha tia-avó. Pra quem não sabe, eu fui meio que jogado, né? Diferente de todo mundo que começa no ocultismo porque precisa de grana, de mulher, de dinheiro e coisas da terra, eu simplesmente fui jogado nesse meio. Eu lia Harry Potter e aí minha prima viu eu lendo e falou, vem cá. Aí eu passava as férias na chácara da família e numa noite de lua cheia, eu vi minha prima e a mãe dela, no caso, né, minha tia-avó, indo pro meio do mato, porque é uma chácara, tinha um monte de mato lá. E eu fui atrás, escondido, isso era tipo meia-noite, tava todo mundo dormindo já, e elas indo de caldeirão e tudo mais pro meio do mato. E eu ouvindo tambor, e eu ouvindo aquela coisa arada, e eu escondido lá. E aí, ela apontou o dedo pro meio do mato e falou, sai daí, moleque, eu te vi. E aí teve profecias envolvidas, teve uma espécie de apresentação pras entidades, e nessa mesma noite tive sonhos com Hecate reveladores, desde então comecei a minha devoção com Hecate. Mas foi isso, eu fui jogado nesse mundo. Quinto fato, com 13 anos eu já jogava tarô pra geral. Sexto fato, já tomei suspensão e advertência na escola por ler tarô no intervalo. Sim, a dona da escola, a diretora, era crente. E era uma escola estadual, municipal, né? Então não deveria ter uma diretora crente que diz... Enfim, né? Anos 2000, comecinho dos anos 2000, era assim que funcionava. A diretora crente me suspendeu e me deu advertência porque eu lia tarô para os alunos na hora do intervalo.
E ela, sendo crente, achou aquilo um absurdo e uma coisa do demônio. Foi um sururu. 7. Também, aos 13 para 14 anos, pela primeira vez eu incorporei minha pombogira aqui em casa e foi um sururu. 8º fato, ela veio, derrubou a luz da casa toda e foi um auê pra família, porque imagina, eu tava em casa, do nada senti aquele troço encostar, nunca tinha sentido uma coisa daquela, aí eu senti que eu devia pegar meu livro das sombras, meu grimóriozinho que eu tinha lá. E quando eu baixei pra pegar, pum, apaguei. Quando eu voltei a mim, eu tava tomando vários tapas na cara do meu cunhado, expulsando o demônio, uma coisa, um monte de gente chorando, meu irmão chorando, todo mundo chorando. E aí me contaram o que aconteceu. A minha pombogira veio, eu tinha 13 aninhos. Ela veio, quando ela veio, ela deu uma gargalhada. E quando ela deu essa gargalhada, de imediato, todas as luzes da casa apagaram. Caiu o disjuntor, assim, no mesmo momento. E voltou sozinho. E aí todo mundo ficou assustado, foi um sururu. Enfim, foi isso. Essa foi a primeira vez que eu incorporei uma entidade. 9. Meu primeiro romance gay foi aos 14 anos. E foi um caos. 10. Minha família me arrancou de uma matinê gay à força. Sim, quando eu tinha 14 anos, aqui em São Paulo tinha uma matinê que as gaysinhas ia tudo, chamava Freedom. E eu ia junto com a Ericão, que era minha amiga sapatão, né? E a gente ia pra lá, eu sempre inventava pra minha mãe que a gente ia pra Broadway, que era uma matinê hétero. Só que não, a gente ia pra Freedom. E a Freedom era uma matinê gay. E a gente ficava lá até a noite, assim, na rua, bebendo, pegando os boyzinhos e tal. E aí, eu lembro como se fosse hoje, foi a maior vergonha da minha vida, a república lotada de viado novinho, e eu me atracado com um boy lá, aí chega minha mãe por detrás e fala, que caralho que você tá fazendo aqui, nesse centro do inferno, que não sei o quê. E foi um sururu, e nesse momento eu fui arrancado do armário pela minha própria família, que foi atrás de mim lá. Foi um caos, foi tipo aquela cena da Minha Mãe é uma Peça, do primeiro filme, que a Minha Mãe é uma Peça, ela vai atrás da Marcelina na balada, que a Marcelina foi escondida e arranca ela lá à força. Foi mais ou menos aquilo que aconteceu. 11. Roubava dinheiro dos meus pais para comprar coisa de macumba. A gente tinha um comércio. E nesse comércio eu trabalhava lá o dia inteiro, eu não podia me divertir com meus amigos, porque eu tinha que ficar trabalhando no comércio da família. E aí eu ficava bravo porque ninguém me pagava nada, eu tinha que ficar trabalhando de graça. E aí eu ficava puto da vida. Aí eu pegava dinheiro do caixa escondido, gente, e eu ia comprar coisa de macumba, vocês acreditam? Era quilos de vela que eu comprava, na época era mais barato, né? Era quilos de vela, eram livros, era tudo. Eu era terrível. Fato 12. Eu ia em terreiro escondido. Fato 13. Já namorei meninas e não foi nada bacana. Não foi nada bacana. Quando eu tinha 16 anos, eu tava indo pra igreja à força. Minha mãe me obrigava a ir pra igreja à força, né? Dos 15, 16, 17 anos, minha mãe me obrigava a ir pra igreja à força. E indo pra igreja à força, eu conheci uma menina, eu tinha que fingir que era hétero e tal, e essa menina ficou afim de mim, eu também me auto-enganava, porque todo mundo falava que eu era uma coisa ruim, né? Então eu não me aceitava muito bem nessa época, eu fiquei muito preso numa dúvida do que eu era, do que eu não era, e aí eu resolvi namorar com essa menina. Mas meu filho, na hora do vamos ver mesmo, brochei assim de um jeito que, nossa, foi horrível pra mim e vergonhoso pra mim, tadinha, porque ela se sentiu um lixo, né? Vamos lá. Fato 14 não, 14 já foi. Não, 14 é. Aos 16 anos me converti à igreja à força. Me obrigaram, me levaram num retiro, desses retiros que faz lavagem cerebral nos outros, e lá porque você tem que mudar, porque você é um bosta, porque você não presta, porque você vai pro inferno. E aí eu meio que me converti, entre muitas aspas. Fato 15. Tive uma depressão profunda dos 14 aos 18 anos. Fato 16. Jamais fui aceito por ser gay e macumbeiro na minha família. Fato 17. Minha própria família, em um dia dos pais, apontou uma arma carregada pra mim. Foi um 38. E me entregaram nas minhas mãos pra eu me matar. Porque eu era gay, porque eu era macumbeiro. Pesado, né? Eu sei, mas já tá superado. Fato 18. Sim, ao ir ao mosteiro foi um ato de sobrevivência. Então, eu fingi, na época, claro que foi um ato de vocação, mas na verdade era um ato de sobrevivência, porque não dava pra conviver com a minha família naquela época. Eu era muito diferente deles, eu destoava demais, e quando eu fui conhecer os monges, eu vi que era tudo um bando de viado enrustido que tava lá dentro, e rolou uma identificação. Então,
Eu não fui pro mosteiro por uma questão vocacional, iniciática, nada disso. A gente já foi para lá porque, pra mim, foi um método de sobrevivência. Sobretudo depois desse episódio, né? Que eu relatei, da arma e tal. Foi muito pesado, muito. Até hoje eu tenho traumas disso, né? Mas depois disso, a única forma que eu tive pra sobreviver na minha cabeça era fugir. E o modo de fugir sem ficar na rua, sem morar na rua, era indo pro mosteiro, né? Fato 19. No mosteiro tinha disciplina militar de rotina. Então a gente acordava 5 da manhã para meditar, meditava até às 7 da manhã, das 7 da manhã, e assim ia. Tá? Era bem militar mesmo. Fato 20. Conheci a América Latina quase toda quando era monge. Fato 21. Sou bilíngue espanhol graças a isso. Não fiz nenhum curso não, tá? Me jogaram do Brasil e falaram, vai lá pra Bolívia, vai morar lá. E aí eu fui. E eu tive que aprender. Eu aprendi, eu morria de fome. Então eu tive que aprender na raça a falar espanhol e, pelo que dizem, falo muito bem. E isso me proporcionou oportunidades de emprego, né? Depois que eu saí do mosteiro. 22. No mosteiro, eu literalmente mendigava para viver. Sim, a gente tinha um voto de pobreza e por ser franciscano radical, era levado ao extremo esse voto de pobreza. A gente literalmente mendigava, toda semana ia na feira, no Ceasa, mendigar mesmo, pedir comida para sobreviver. Fato 23. No mosteiro, todas as sextas-feiras, dormíamos na rua. Sim, era para rolar a identificação do pobre sofredor com a nossa pobreza, então a gente ia dormir na rua, ficar na rua com eles. A princípio era só na sexta-feira, depois, uma vez por ano, a gente ficava uma semana inteira vivendo literalmente como mendigos, morando na rua. Fato 24. Morando na Bolívia, quase morro de fome. Fato 25. Morando na Bolívia, quase morro de frio. Fato 26. Morando na Bolívia, quase morro internado. E 27. Morando na Bolívia, quase morro como um mártir. Foi uma época de quase morte total. Eu quase morri de fome, né? Porque eu cheguei a passar fome, porque lá na Bolívia o pessoal não doava. Onde a gente morava era no altiplano da cidade capital, né? A capital é La Paz. Eu morava no altiplano de La Paz, que se chamava El Alto. E lá é o povo indígena que veio do campo para a cidade. Então todo mundo era muito pobre e eles tinham costumes muito pagãos. E eles não faziam caridade, não era do feitio deles fazer isso. E a gente passava fome, porque a gente mendigava para viver. Se a gente não recebia doação, a gente não tinha o que comer. Então eu passei fome, cheguei a ficar quase 3 dias sem ter o que comer, né? Lá também era muito frio, fazia 20 abaixo de zero, a gente não tinha aquecedor em casa. Por voto de pobreza e porque ninguém doou pra gente, né? Então eu quase morri de frio também. Cheguei a tomar banho gelado nesse frio extremo por causa de penitência e um monte de coisa que eu passei por causa disso que quase me leva a morrer de frio. E também, lá eles não têm muita higiene, é um lugar bem porco de higiene onde a gente morava. E aí uma vez eu fui pedir doação e eles doaram um frango frito pra gente. Eu fui comer esse frango frito, peguei uma bactéria, quase morro cagando e vomitando. Literalmente, eu perdi em uma noite, acho que eu perdi 15, 16 quilos, assim, de tanto que eu me desgastei. Eu fui desmaiado pro hospital, me levaram à força, eu não queria ir, me levaram à força pro hospital, eu fui desmaiado. Lá no hospital, eu fiquei 15 dias internado, quase morrendo. Quase morri mesmo, sabe? Foi cruel o que aconteceu ali, mas sobrevivi, tô aqui. E também eu quase fui mártir. O que é um mártir? É alguém que morre pela fé, lá na Bolívia. Como eu disse, o povo é pagão. E aí nós fomos, justo no dia que a gente inventou de conhecer o Santuário da Virgem Maria lá em Copacabana. Copacabana não, Rio de Janeiro. Copacabana, a cidadezinha litorânea lá de El Alto, do altiplano boliviano. E a gente foi no Santuário de Copacabana e justo nesse dia roubaram a coroa da Virgem. Por ser um lugar extremamente fechado, e a polícia não tem voz nem vez, o povo que manda, prenderam a gente. Sim, eu fui preso. E nesse prender a gente, deixaram a gente lá e queriam apedrejar a gente. A gente teve que sair fugido, porque o bispo foi lá resgatar a gente. Olha o nível da coisa. Mas quase morri apedrejado. Fato 28. Já nadei no lago Titicaca com frio abaixo de zero. Essa experiência eu nunca esqueço porque foi boa e traumatizante ao mesmo tempo. A gente teve uma casa de inverno que emprestaram pra gente passar um retiro.
E nessa casa de inverno era beirando o Lago Titicaca. O Lago Titicaca é um lago no altiplano boliviano lindo, é a coisa mais linda do mundo, um espetáculo da natureza. Quem tiver oportunidade, recomendo. E é muito gelado, água cristalina, mas muito gelado mesmo, assim, o lago. E eu, tibum, mergulhei naquele lago abaixo de zero. Foi uma experiência inesquecível. Fato 29. Eu fui aprendiz de exorcista, isso daí todo mundo já sabe. Fato 30. No mosteiro, conheci e aprendi sobre magia cerimonial. Ironia do destino, né? Dentro do mosteiro, eu fui aprender sobre tritêmios, sobre martinismo, sobre cabala cristã e goetia e por aí vai. Fato 31. No mosteiro, eu fui hiperaltruísta, ao ponto de quase morrer para salvar um bandido. Sim, esse fato é bizarro, mas era o nível de doação que a gente tinha, né? A gente sempre colocava os mais marginalizados como a figura de Jesus, né? Como a figura do Cristo. E então qualquer pessoa que estivesse sendo injustiçada por ser marginalizado pela vida, pela sociedade, a gente se metia na frente mesmo e afrontava quem tivesse que afrontar. E tinha um cara, eu tava de férias na casa da minha família como frade, e na avenida de casa tinha um cara que tava sendo espancado, linchado, por ter roubado uns motoqueiros lá. E aí eu doido, com aquela roupa de monge, né, que eu não tirava, me meti no meio, tirei todo mundo, comecei a fazer uma pregação ali, e fiquei com o cara no meu colo, o cara todo sangrando, até que veio a ambulância e levou ele embora, né, então... as loucuras que eu fazia. Hoje em dia eu jamais faria um negócio desse, até porque era um amor romântico, né? Uma visão de pobreza utópica, vamos dizer assim. Fato número... Fato número 32. Fui preso no mosteiro por calúnia feita contra mim. Sim, esse foi um dos motivos que eu saí. Afinal de contas, eu fiquei 6 anos naquela jossa sendo íntegro, casto, obediente, vivendo na regra. Aí uns miseráveis fizeram uma calúnia contra mim e eu literalmente fui preso. Sim, os monges maus, eles são presos, eles ficam isolados do povo. E eu fiquei preso numa chácara, não podia sair, não podia ver gente, não podia nada. Fiquei 1 ano preso lá dentro. 33. Em crise, após anos de fidelidade aos meus votos, esse eu não contei ainda, vou contar agora. Eu me apaixonei por outro frade. Sim, e fiz loucuras de amor com ele. Aconteceu. Eu já tava revoltado porque calúnia contra mim, tava tudo dando errado. Aí eu falei, quer saber? Foda-se. E aí, pum, nesse ano que eu tava trancado, tinha um outro frade lá, mal também, ruim. E aí a gente... acontece. Que mais? Fato 34. O meu desapego dos bens materiais no mosteiro era tão austero que ao sair eu mal sabia o que era Apple ou smartphone. Gente, a gente não tinha televisão, a gente não tinha celular, a gente não tinha telefone, a gente não tinha nada. Era voto de pobreza assim radical mesmo. Desapego do que era material a um nível extremo. E quando eu saí do mosteiro, é como se eu estivesse saindo de um mundo e entrado em outro, literalmente, sabe? E foi um choque ver como que a tecnologia estava avançada, assim. Na época, isso foi 2016, 2015, 2016. Foi um choque pra mim, porque eu não sabia o que era um smartphone. Quando eu vi aquele negócio que te conectava com todas as informações do mundo em um toque, eu fiquei em choque com aquilo, né? E foi assustador, não vou mentir. Não foi nada muito romântico, não. Foi bem assustador lidar com essa realidade. Vamos lá. Fato 35. O meu primeiro contato com Goetia foi dentro do mosteiro para solucionar exorcismos. Sim. Fato 36. Por ironia do destino, foi dentro do mosteiro que eu aceitei de fato como um homem gay. Olha aí. Como a vida é, né? Eu fico impressionado como a vida é. Eu fui para um mosteiro para fugir de quem eu era, né? E porque ninguém me aceitava. E foi dentro do mosteiro que eu conheci magia cerimonial, foi dentro do mosteiro que eu me aceitei como um homem gay sem me culpar por isso. E foi uma experiência tão libertadora que a partir disso eu comecei a entrar numa crise de o que eu tô fazendo aqui?
se eu não sou condenado por ser quem sou? E aí foi uma crise que durou anos, até o estopim de quando eu fui caluniado, e aí eu me permiti me apaixonar por um outro Frei lá dentro, que também já não é mais Frei hoje em dia, e foi um vucu-vucu. Que mais? Fatos número 37. Nossa, como passou rápido, né? Pensei que ia demorar mais pra fazer isso aqui. Eu estudei filosofia e teologia quando frade e também ciências da religião. Mas o MEC não reconhece e eu não sou formado no Brasil. Então, apesar de ter estudado, pro BR eu não sou formado, infelizmente. Isso é um trauma que eu carrego, eu não me permito estudar. Eu começo a estudar e inconscientemente eu fico cansado, me dá gastura. Estudar disciplinas de carreira, né, de faculdade e tal, não vai, filho. Não vai de jeito nenhum. Acho que o que resta pra mim é ser cartomante mesmo, né? Fato número 38. Fui iniciado na Amorque e na Tom por alguns anos. A Amorque é a Ordem Rosa Cruz e a Tom é uma ordem interna dentro da Amorque. Quando você alcança tal grau, você entra, e a Ordem Martinista, né? Uma das ordens martinistas, uma das ordens Rosa Cruzes. Fato 39. Eu sempre rejeitei me expor na internet, até que eu fiquei desempregado e eu falei, mano, acho que se eu sou um bom tarólogo, eu tenho minhas capacidades psíquicas bem desenvolvidas, tenho uma experiência do caralho na espiritualidade, vou me expor. E me expus. Mas foi assim, contra muita vontade. Nossa, eu não tinha vontade nenhuma de me expor, assim, nenhuma. Até que muito incentivo de amigos, grupos e pessoas falavam, vai, e eu acabei indo. Fato número 40. Comecei a praticar scrying quando eu tinha 14 aninhos. Fato número 41. Parei de praticar scrying por um tempo após ver tudo que ocorreria nas eleições do Biruliro. Isso me traumatizou de verdade. Fato número 42. A primeira recordação de ver espíritos que eu tenho é de 5 anos de idade e eu vi a minha avó. Foi o primeiro espírito que eu tenho lembrança de ter visto. Fato número 43. Por voto de obediência, quando eu era monge, eu fiz muitas loucuras, como ficar 1 ano sem olhar para a lua, porque mandaram, varrer as escadas ao contrário, porque mandaram, e sobretudo comer coisas que eu morria de nojo. Eu já tive que comer cabeça de porco, cabeça de vaca, pé de galinha que eu odiava comer, eu tive que comer muito pé de galinha, miúdos, buchada de bode, coisas que eu... Peixe, eu morei no norte do país uma vez, a gente só ganhava peixe. Eu tive que comer peixe, porque tudo era doação, por voto de obediência, tinha que comer. Fato número 44. Eu sou devoto de Hecate desde os meus 12 anos e fui sagrado sacerdote dela aos 26 dentro de um coven. Fato número 45. Eu sou fundador de um coven /ordem hecatino, que está adormecido por falta de espaço, né? Por falta de espaço físico, não tenho como dar sequência à ordem ainda. Fato número 46. Sim, entidades já se materializaram algumas vezes em minha frente e isso foi aterrador. Fato número 47. Eu estou solteiro. Fato número 48. Minha comida favorita é lasanha e pizza. Fato número 49. Não sou muito de beber, mas quando bebo é para fazer o caos. E por fim, fato número 50. Eu tenho sérias crises existenciais atualmente sobre a finitude da vida. Para mim, acreditar em reencarnação, vida após a morte, diante de tantos fatos científicos, é muito difícil. Eu não consigo me contentar com o simples acredito e tá bom. Mesmo tendo experiências com os anjos, mesmo tendo experiência com tudo quanto é entidade que já me falou por A mais B que existe, eu não sei, eu acho que só vou acreditar realmente quando eu morrer e ver que continua. Mas também pensar que nada disso tem sentido, que vai acabar, é triste, né? É minhas crises, né? Minhas crises... O pessoal tem crise do 30 anos por estar ficando velho, né? A minha crise de 30 anos foi pensar na finitude da vida, que tudo isso vai acabar e que ao acabar, acabou. E se não acabar, o que acontece? Os anjos já me disseram o que acontece, mas eu não consigo acreditar. E eu já falei na cara deles que eu não acredito, porque pra mim é muito longe da minha realidade material, né? E eu me pego nesse devaneio e isso me gera sérias crises de fé, crises existenciais e por aí vai. Bom, gente, eu quis compartilhar um pouco, né, da minha vida, alguns fatos curiosos sobre tudo
toda a minha trajetória até aqui, com certeza faltou inúmeros fatos. Cor favorita, banda, música que eu traria, mas eu quis trazer algo mais relacionado à minha vida espiritual e o que me levou a estar onde eu estou hoje, né? Como vocês puderam ver, não foi uma trajetória que eu iniciei do nada, não foi uma trajetória de coisas boas, né? Muito pelo contrário, foi em diversos momentos de crise que eu consegui me elevar e sobressair. E eu espero que isso tenha ajudado vocês a me conhecer e a se conectar um pouco mais comigo de alguma forma, tá bom? Então, repetindo, caso você esteja precisando de um trabalho de magia, curso de tarô, rito coletivo de Marte vem aí, rito para alunos e tudo mais, chama que a gente faz acontecer. Demais, fiquem bem, abominem o biruliro e falou!